Papo descontraído. Amores modernos. Conexões humanas. Bora pro date? Hey Moreira aqui, começando mais um episódio do nosso podcast. Eu tenho uma pergunta pra você que tá me ouvindo agora. Sexo selvagem ou aquele sexo gostosinho, bonitinho, que a gente chama de fazer amor? Qual é seu sexo favorito? Se incomodou com a pergunta? Porque tem gente que se incomoda. Quando a gente fala de sexo, tem gente que fala assim, não, peraí, não tem criança aqui perto, não pode falar, não dá pra falar, eu me incomodo. Tem gente que já pega a cadeira, já chega juntinho e fala assim, fala mais. Sexo é um assunto que mexe com muitas emoções dentro de nós, né? E tem gente que tem horário pra falar. Às vezes tem que falar depois da meia-noite, porque o horário não permite, né? A gente falar numa manhã, falar numa tarde. Sexo vem junto com eles vários preconceitos, conceitos, tabus. Você tem noção que tem gente que pode transar a vida inteira, mas nunca teve um orgasmo de verdade? Você acredita que tem gente que... Tem cara que começa e já queima a largada. E nem aproveita. Tem gente que transa, nem goza. Tem gente que transa por obrigação. Tem gente que transa por esporte, mas não sente prazer nenhum. Mas pra falar do tema e da teoria, eu tenho que trazer alguém que saiba falar. E eu trouxe uma taurina, terapeuta tântrica, que manja do Paranauê pra explicar tudo pra gente sobre bloqueio sexual e como a gente pode utilizar essa energia do sexo pra fazer com que nossa vida vá um nível além. E o nome dela é Sasha. Seja bem-vinda! Como é que você tá? Obrigada, Diogo. Eu tô ótima. Tudo bem? Tudo 10. Me fala, menina, fala de você. Quem é você? Quem é Sasha pra galera te conhecer? Quem é Sasha? Então, Sasha é terapeuta tântrica, antropóloga corporal e sexual. Trabalho com o Tantra de forma terapêutica já faz uns 5 anos, aproximadamente. Mas a minha vida aí gira um pouco em torno da questão da sexualidade e da energia sexual, né? Que são duas coisas bem diferentes. Elas são coisas diferentes. Bastante, Diogo. Caramba, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Pra quem não conhece o universo do Tantra, o que é Tantra? Tantra é uma filosofia comportamental. Então, ela avisa você tirar esses véus que te distanciam da natureza, da tua verdadeira natureza, da natureza do meio, para que você possa expressar da forma mais linda e mais potente a tua essência. Então, tudo que está ligado à vida prática, à vida da matéria, é ligado à questão do Tantra. A questão do Tantra. Nossa, que complexo, que bonito, que filosófico, né? E o terapeuta tântrico e o terapeuta tântrico, ele vai fazer. Como ele vai utilizar essa energia pra cuidar de alguém? O que é a terapia tântrica, no caso? A terapia tântrica, ela vai cuidar... Energia sexual, digo, é energia vital, né? Então, a gente recebe energia sexual por direito de nascimento. A partir do momento que você nasce e respira, né? Toma o primeiro tino, teus pulmões, ali você já recebeu energia sexual e você já tá trabalhando com a tua vitalidade, criatividade, energia relacional, a energia, toda energia que rege a matéria, né? Dinheiro, saúde física, tudo isso já tá integrado com a energia sexual. A sexualidade é algo que você vai desenvolver depois, inclusive tem uma questão de construção cultural em cima da sexualidade, né? E o Tantra, ele também aborda a sexualidade por estar no corpo, por estar na matéria. Então, o Tantra, ele vai lidar com todas essas questões práticas do dia a dia. Ele pega todas essas vertentes, inclusive da saúde. Nossa senhora. Você que tá me ouvindo, você tá entendendo, né? Acho que sexo é muito mais do que prazer mesmo, né? A questão a energia sexual, ela vai muito além do que até mesmo eu pensava. Como é que surge a energia sexual? Ela vem quando a gente respira, né? Você falou, respirou a primeira vez, pegou o chi, Isso. veio lá Isso. a energia sexual. O que seria ela? A energia sexual seria como se fosse aquele pulso da vida? Exatamente. É o que dá forma ao teu espírito na carne, né? Então, como você vai expressar, né, o teu espírito? Como você vai expressar a tua... enfim, quem você de fato é? Através da matéria, através da energia sexual. Que legal. Então, é como se fosse um chakra básico, né? Então, aquela energia que faz Isso, subir. é o pulso de vida. É o pulso Exatamente. de vida. Meu, que demais. O que é o bloqueio sexual? Ele bloqueia a sexualidade ou ele bloqueia a energia sexual? Bloqueia os dois? O bloqueio sexual é quando a gente tem algum tipo de sentimento ruim ligado à tua expressão da sexualidade, ao sexo, né? Então pode ser medo, insegurança, alguma crença. Só que nem sempre isso nasce dentro
da tua expressão com a sexualidade. Entende? Você Uhum. talvez não ganhe esse bloqueio fazendo sexo. Uau. Talvez você ganhe esse bloqueio, por exemplo, dentro de uma instituição familiar religiosa. Entende? Onde você instaura uma crença que o sexo é completamente feio ou sujo. Então, isso, por exemplo, pode determinar a tua vida, como você se relaciona, né? No âmbito afetivo sexual, né? Você pode ser uma pessoa fechada, você pode ter medo da entrega. E isso também pode te bloquear, por exemplo, em termos de criatividade para o trabalho, em Uau. prazer para a vida, no geral. Isso também pode ter, por exemplo, um exemplo básico, né? Um movimento de compensação onde você possa desenvolver algum vício ou uma compulsão alimentar, entende? Entendo. Então, bloqueio sexual é quando a gente tem realmente algum sentimento, alguma condição onde a gente enxerga o sexo, a nossa sexualidade como algo ruim. E os bloqueios através da energia sexual, eles podem vir de várias formas. Crença, 3 pilares, né? Pode vir através da energia sexual que move o corpo, através da energia emocional e através da energia mental. Então, crenças, padrões limitantes, eh, uma neuroplasticidade muito negativa, né? Se a pessoa não consegue pensar bacana sobre a vida, não tem uma visão ruim sobre ela mesma, algum trauma relacional, né, que pode ter começado na primeira infância com o pai ou com a mãe, e isso também vai determinar como ela lida com a energia sexual. Então, digamos assim, energia sexual é São Paulo inteira, sexualidade é esse prédio, Entendi. entende? Nossa. Então é bem amplo. Você falando que o bloqueio, essas coisas, vem através de crenças, etc. Eu nasci no ambiente católico, né? Eu queria ser padre quando eu era criança. E era muito interessante porque na catequese lá eu ficava tentando assimilar as coisas bonitinho. E eu falava pra todo mundo, queria ser padre, queria ser padre. E aí eu falei com a minha mãe, né? E a minha mãe falou assim: ó, Diogo, você vai ser padre, etc. Eu falei: é, mãe, aí eu vou casar e tal. Aí a mãe, mas padre não casa, padre não pode casar, não pode ter toque. Não pode, padre é casado com Jesus, é casado com a igreja. E eu falei: não pode. Eu não. Eu quero namorar e etc. Então você tem que tomar uma decisão. E dentro da igreja, eu via muito essa questão dessa castração de qualquer tipo de expressão, até mesmo de um afeto. Não, você não pode namorar porque é só quando você tiver, mas claro que quando é criança não, tem essas questões, mas você demonstrar um afeto, um carinho por alguém era muita questão reprimida. Você não pode tocar porque isso é pecado, Deus não gosta, você vai pro inferno se você tocar, né? E como essa coisa de, por exemplo, se você tocar no seu órgão sexual, você vai pro inferno. Isso não tem nada a ver o cu com as calças, né? Não tem Não. nada a ver. Mas o que que isso gera para a pessoa, tipo, eu vou pro inferno se eu encostar na minha vagina, se encostar no meu pênis e tal. Então, isso na verdade é uma crença que vai acabar te distanciando da tua natureza mais forte, que é a energia sexual, né? Que é a tua expressão de energia sexual. É como se fosse um animal de poder. Quando a gente tem uma crença que instaura essa proibição e você se distancia ao máximo, né, da tua yoni, do teu lingam, né, do teu órgão sexual, é, é como se você prendesse numa jaula esse animal que, na verdade, ele nasceu para ser o que ele nasceu para ser, né? Então, quando você enjaula um tigre, um leão, a tendência é que ele realmente se esqueça da natureza dele e ele adoeça. É exatamente isso que acontece Uau. com o ser humano. Então, quando ele se distancia da energia sexual, que é um presente que nos foi dado, né? A gente tem hoje vida na matéria, a gente move essa matéria, esse corpo físico, porque a gente tem energia sexual. E a sexualidade é dada como um presente para você, né? Então, quando a gente se distancia, quando a gente faz esse afastamento daquilo que é natural, a tendência é aí uma série de coisas. Bem, a gente tem uma sociedade que a gente vê hoje em dia, né? Uhum. Qual é o resultado de tudo isso, né? Você acredita, dentro da visão do Tantra, né, que a nossa sociedade está doente porque estamos sexualmente reprimidos? Sexualmente reprimidos e sexualmente mal orientados, né. Existe também a questão da liberação, né, a gente tem uma sociedade patriarcal, machista, falocêntrica que tá Sim. aí ainda, né, desempenhando o papel, com todas as forças tentando segurar os pilares para ainda continuar no poder. E, por exemplo, o masculino ele tem muito incentivo, né. O filho nasce, meu filho vai pegar todo mundo, meu filho é garanhão, Uhum. né. Ainda escuto histórias de pais que levam filhos
para casas, né, Pra de perder a virgindade. exatamente, sem nem se questionar se a sexualidade desse filho é aquela ali, se ele vai se sentir à vontade com aquela iniciação. E aí acaba que o masculino aprende de uma forma muito retorcida o que é a sexualidade dela, como ele lida com aquele padrão. E isso afeta também de forma negativa não só os homens como as mulheres, né? Eu costumo chamar as mulheres que atendem, né, esse padrão de vagina eficiente. Que são as mulheres, né? Os homens, né, com pênis que nunca falha, e as mulheres que estão ali em detrimento do prazer do homem, em troca, talvez, de algumas migalhas, né, afetivas, né? Vira um escambo emocional, né? Sim. Né? Eu te dou e você me dá em troca um pouco do que eu preciso, do que eu quero. Nossa, que interessante. E é verdade isso, né? Que eu vejo. Eu sou homem, então eu sei qual foi a minha criação do que eu ouvi. Eu sou filho de nordestinos, né? E lá em Pernambuco, lá é muito essa coisa do homem machão, não sei o quê, tal, tal, tal. E quando eu ia lá visitar meus familiares, eu via muito essa questão do, não, porque eu sou homem, eu tenho que resolver, a mulher tem que ficar. Então é muito claro isso, dessa questão de reprimir o feminino. E aí vira esse masculino muito tóxico, né? E é interessante isso, porque quando. Eu vou sempre tentar trazer coisa pra minha história e a gente vai. Que às vezes tem coisa interessante que alguém vai se identificar, talvez. Quando eu era criança, por exemplo, o pessoal ficava, o Diogo é gay, não sei o quê, porque eu gostava de conversar, eu gostava de entender e etc. Eu não era aquele cara do, não, porque eu vou ficar com a menina, ficar fazendo isso, fazer aquilo, fazendo aquilo, etc. Pra poder ficar falando, não, porque eu fiquei com tantas. E o pessoal ficava me julgando muito porque eu não fazia muito desse padrão. E muitas vezes eu me sentia desajustado e até mesmo me questionando, será que tem alguma coisa errada comigo, né? E aí hoje eu percebo que, até você falando que talvez eu não tivesse tão doido assim, né? Talvez eu estivesse caminhando por um caminho mais saudável, até porque eu fui criado mais pela minha mãe e fiquei mais no Uhum. mundo feminino do que do masculino. Eu tenho uma visão mais diferente dessa questão, um pouco dessa questão assim. João, com você era assim também? Também fui criado por mulheres mais fortes, assim, minha mãe, minhas tias. E o contato com meu pai na minha infância foi muito pequeno. Mas depois da adolescência eu acabei retomando. Mas assim, eu sempre tive essa. Eu nunca fui ser chamado de gay nesse sentido, mas eu sempre me senti meio deslocado porque eu era mais sentimental. Então eu lia muito, eu ouvia música, depois eu acabei escrevendo, acabei tocando. Então eu sempre fui mais sentimental e isso sempre foi um conflito em mim, sabe? Claro, eu gosto de abraçar, gosto de beijar, gosto de estar perto, essa coisa do carinho, do abraço. E meu pai nunca teve isso, então, na parte do meu pai nunca teve isso. Então sempre foi uma coisa de, tipo, cara, eu tô meio esquisito aqui. Não no sentido de sexualidade, mas, cara, por que eu sinto isso? Por que a poesia me atrai? Por que a música me atrai? Por que certos assuntos me atraem e meus amigos não, entendeu? É bem complicado. E só que você falou um negócio aqui, aí agora você vai dar uma palestra agora. Ela vai dar a palestra agora. A gente mudei o microfone aqui de lugar aqui pro João poder falar, que eu esqueci de dar o microfone dele. Tá, João? Desculpa. Ele falou um negócio que é muito importante. Você disse no começo, energia sexual é energia criativa. Ele não foi falocêntrico no sentido de não, porque eu vou ser o pegador e etc. Por exemplo, foi na questão da poesia, da arte. Uhum. Como é que são essas expressões criativas, no caso? A gente foi para vários assuntos agora. Acho que tem que botar em caixinha. Você tá anotando, João? Uhum. Primeiro você faz um comentário geral do que foi falado, depois a gente entra nessa parte de criatividade. Tá. Então, vocês, de uma certa forma, mesmo que vocês não soubessem, vocês estavam desenvolvendo o lado feminino de vocês, né? Então, independente do genital que a gente tem para expressar, né? A nossa, enfim, né? Biologicamente falando ali, né? Se somos homens ou mulheres, independente da forma, a gente tem energia masculina e feminina dentro de nós. Uhum. Então, o que acontece numa sociedade patriarcal, machista, falocêntrica, né? Talvez até beirando a misoginia, é que essa energia feminina é vedada ao homem, né? A sensibilidade, a poesia, o acesso à música, a conversa, a você poder expressar, né, de uma forma um pouco mais afetiva as relações.
E aí o que que acontece? O homem acaba ficando preso dentro de si, com toda aquela expressão, com toda aquela, né, todos aqueles sentimentos, todas aquelas emoções, achando que tem algo errado com eles e na verdade não tem nada errado, né? O que tá errado justamente é essa estrutura cultural que prega que você não pode expressar, porque se você expressa de alguma forma, isso vai interferir na tua sexualidade. Não interfere na sexualidade em termos de tua escolha, né? Se você gosta de ter relações com mulheres, é com mulheres. Se você gosta de ter com homens, é com homens. Se você gosta de, né, homens e mulheres e outras coisas mais, isso vai continuar. Porque é o que tá dentro de você. Mas interfere na forma, talvez, como você... eu dei uma fugida aqui, calma. Deixa eu voltar. Não interfere, na verdade, na tua escolha em si. Mas isso vai interferir na forma como você vai se relacionar com as suas escolhas, né? Então, não vai, né? Você não vai virar gay por expressar, né? Você não vai, Tem nada a né? ver uma coisa Não com a tem outra, nada a ver né? uma coisa com a outra, né? Até porque a sexualidade realmente é uma construção cultural. Você vai ter, provavelmente, dentro dessa construção, algo que venha com você, né? Algum dínamo ali, se você se relaciona melhor com mulheres ou com homens. Mas como você se relaciona, isso muda tudo. Olha que interessante. É, A gente falou da questão do homem, da questão de sexualidade agora, né? O homem como, o pegador, faz isso, faz aquilo, e essa necessidade de desconstrução desse masculino que nega o feminino. E ao Uhum. negar o próprio feminino, ele nega o feminino também Do outro, do né? outro, né? Exatamente. Ele nega até a própria A própria, mulher. a própria mulher e a própria mãe, né? A primeira relação do homem de amor e de afeto é com a própria mãe. Sim, nega a própria mãe. E como é pra mulher? Pra mulher, então, a mulher, bem, aí vocês contaram um pouquinho da história de vocês, né? Eu fui criada por pais muito jovens. A minha mãe me teve com 16 para 17 anos e meu pai tinha 27. Mas, por incrível que pareça, a carga que eles trouxeram não eram, né, não correspondia a essa juventude, né? Eles muito cedo perderam os pais e, né, aquela coisa de batalhar, vamos construir família, vamos atrás de uma estrutura. Então eu fui criada para ser a mulher do lar. Eu fui criada para casar uma vez só e ficar casada o resto da vida, independente do que acontecesse dentro dessa relação. E surpresa, né? Obviamente não aconteceu isso. Então, a mulher ela é estruturada, né? Como eu disse, sexualmente, a vagina é eficiente, né? Você tá lá, você precisa ter uma relação, você precisa alimentar essa relação, sustentar essa relação. Tem a questão também do sexo matrimonial, né? De você estar dentro da relação e você precisar atender aquelas expectativas que tem dentro da relação. E é a mesma prisão, gente. É a mesma prisão, né? Para a mulher, dentro desse padrão cultural, ela também atende a esses processos, padrões, né, para o masculino, e ela tem que, aí a mulher tem que entrar nesse processo de fragilidade, né, do homem ser o provedor, e da mulher ser mais sensível, e surpresa, né, as coisas estão mudando, graças a Deus, os homens estão entrando em contato com essa vulnerabilidade, com o lado feminino, com a expressão, e as mulheres também estão curando essa questão do masculino, né? E, inclusive, a questão do masculino também tem a ver, né? Lá nos primórdios, lá, né, no começo da nossa vida, tem a ver com a relação com o pai, tem a ver com a relação com o mundo externo, né? Porque a mãe é o mundo interno, é o afeto, é o mundo emocional. O pai, ele já apresenta o mundo externo de como você se põe diante da vida. Então, as mulheres também estão curando esses processos, né? Visto que as mulheres estão ganhando cada vez mais um pouco, né? Um pouco, cada vez mais o mercado de trabalho, estão se desenvolvendo nessa questão de autonomia. E emocionalmente isso também acontece uma cura tanto para a mulher quanto para o homem. Uhum. Né? Relações um pouco mais dignas, justas, saudáveis, né? Igualitárias. Exatamente. Que bacana. Você falando da questão da mulher que ela é criada, né, pra ser dona de casa, pra casar e etc. E hoje talvez nem tanto, né? Mas, pelo menos na minha época, quando eu era pequeno, na igreja e etc., eu via muito, não, que tem que casar virgem. Como é que é a visão do Tantra sobre a questão da virgindade? Olha, ótima pergunta. É,
O Tantra, na verdade, ele não tem nenhum tabu quanto à sexualidade, né? Algumas pessoas virgens ou quase praticamente sem iniciação na vida sexual já procuraram um processo terapêutico, né? Algumas por questões de bloqueio, algumas por questões de muita crença, medos, né? Falta de aceitação, talvez até com a própria nudez. É, eu não vejo como algo, é, né? A virgindade é algo precioso se para você ela é, né? O Tantra, na verdade, Diogo, ele vai respeitar tudo aquilo que faz parte do teu contexto. Ele não vai te negar nada, ele não vai julgar nada pra você, né? Se você tem relação monogâmica, se você trai, ele não vai te julgar e nem dizer que isso é proibido. Mas ele vai fazer com que você tome consciência daquilo que você tem pra você como bom, ruim, trava, não trava, é precioso, não é. Então acredito que a virgindade vai mais ou menos nesse contexto, né? Entendo. Então, basicamente você é virgem se você quiser ficar virgem. Exato. E se você quiser expor a tua sexualidade, se expressar da forma como você bem entender, não tem, na realidade, o que eu tô percebendo o Tantra seja você, seja livre, tenha as suas Exato. escolhas, assuma as suas escolhas, busca a sua felicidade, né? Exato. Sem amarra, sem vendas. Isso. Sem contar que é o seguinte, né? Por mais que a pessoa tenha ali um contexto de virgindade, existem 1000 formas dela poder sentir prazer, se ela quiser, que não seja um ato, uma relação sexual com alguém, com um parceiro ou com uma parceira. Que interessante. Eu vi uma matéria da BBC recentemente com um pesquisador, não lembro o nome nem nada, um cara que pesquisa sexo. E eu acho que tem tudo a ver com Tantra isso, que ele diz o seguinte, que o maior órgão sexual do corpo é a pele. Exatamente. O pessoal deve estar ouvindo agora achando mega estranho. Você sabia disso, João? Não? O João falou que não. E porque o Tantra trabalha o corpo inteiro, O corpo né? Como todo. a sensação do corpo. Vamos explicar pra galera o que é sentir prazer no corpo inteiro. Qual é a pele, como é a pele como órgão sexual? Então, primeiro que é o maior órgão do corpo, né? A pele. E é onde o Tantra começa os estímulos. Tantra existem vários níveis de trabalho, né? Processo de respiração, de meditação, de você ir a fundo, ter catarses com memórias. Como eu também trabalho com várias ferramentas que me auxiliam, então e isso também pode acontecer sem a questão do toque, mas o toque, ele é providencial. Primeiro que o toque por todo o corpo, toda a pele, ele digenitaliza a questão de você sentir o prazer e de entender como que a tua sexualidade pode se desenvolver para além de uma região que nem grande é, né? Que gera muito prazer, genital é muito bom, né? Ter o sexo genital é muito bom, mas ter pelo corpo inteiro é ainda melhor. Então, o Tantra ele vai te ensinando aos pouquinhos, né, como que você vira essa chavezinha, né? Como que você ativa a bioeletricidade do teu corpo? Como que você pode subir essa energia e sentir por todo o corpo arrepios, prazer de fato, prazer sexual longe da tua genital, ou também tendo a genital ali como impulso desse prazer, mas não só ali, né? Então, a gente, usando até o exemplo da pornografia, né? Que a gente tava falando sobre a cultura, né? Do homem que é incentivado, o sexo e tal. Então, muito da pornografia é feita para o homem. Geralmente a gente não vê, né? Nos filmes, na grande maioria, a gente não vê as mulheres sentindo um prazer legítimo, né? Existe ali uma estrutura, um ensaio, né? Posições, não sei o que, tal. E o grande finale, que geralmente é o gozo masculino, e de uma maneira super visível, né? No rosto, em alguma parte do corpo. E você já percebeu que dentro do pornô é aquele homem de pegada? É aquela coisa que... O cara assim... É o cara grandão, forte, blá, blá. brutamonte, né? O tal homem de pegada, né? E a gente percebe que o corpo, que a pele, ela não é tratada de uma forma que possa ser estimulada para sentir esse prazer. Então, quando a gente vai para um processo de toque no Tantra, né, onde a gente usa as ferramentas da massagem, a gente reverte esse padrão. Então, a pessoa chega ali ansiosa, né? Ai, eu vou ter 30 orgasmos hoje. Então, até ela chegar num processo, caso seja tocado a genital dela, passou 30, 40 minutos do corpo inteiro sendo tocado. Então, ali já começa a catarse, né?
Então, choro, riso, estranhamento, a necessidade de acalmar a ansiedade, né? Começa a sentir, as pessoas chamam de cócegas, né? Que é Uhum. justamente a ativação da bioeletricidade, porque elas não conheciam partes do corpo. É muito comum relatarem. Você tocou em partes do meu corpo e eu senti coisas que eu nem imaginei que eu poderia sentir. Uau. Né? Então a gente faz exatamente isso. A gente tira todo o prazer. A gente potencializa sim o prazer da genital, potencializa sim a tua sexualidade, mas a gente vai pegar isso que geralmente está ali guardado naquela caixinha, né? O gozo genital, o sexo genital, ou a genitalização de uma relação, e vai distribuir por todo o teu corpo. Isso traz uma consciência imensa, inclusive com as questões dos bloqueios, dos padrões das pessoas que, você falou na entrada do vídeo, né? Pessoas que transam e nunca gozaram, pessoas que transam e nunca sentiram prazer. Porque elas geralmente estão estruturadas, elas estão presas em algum tipo de processo que não faz com que elas experimentem quem elas são. Isso acontece também num nível cultural, quanto aos homens expressarem emoções, né? Uhum. Vocês entendem que vai saindo de uma coisinha que a gente acha que é pequena Que ela é muito maior. e ela é que- muito maior, isso, ela vai tomando uma proporção que quando a gente entende o que está acontecendo, a gente fala, nossa, eu vou ter que mudar minha forma de pensar, minha forma de sentir, minha forma de sentir prazer, minha forma de me tocar. E é isso mesmo. Talvez você não tenha que mudar, talvez você tenha que expandir, talvez você tenha que conhecer uma forma diferente que te foi ensinado que não era bacana ter. Né? E ali você vai encontrando esse animal de poder que vai te auxiliar na vida, que vai fazer com que você tenha essa energia extremamente expressada dentro do teu dia a dia, não só dentro de uma relação, né? Marido, mulher, marido, companheiro e com companheira, enfim. Independente da configuração que seja a relação, você começa a entender que ali tem muito mais de você daquilo que você achava que você conhecia sobre você. E no fim das contas, acho que a gente não conhece nada da gente, né? A gente é ensinado a conhecer muito pouco, porque isso traz muito poder, Diogo. Isso Porque traz muita autonomia. E acho que o mundo. O Osho falava, né? Que é muito perigoso as pessoas serem livres, né? É muito Imagina, isso perigoso. desestrutura. Hoje, vamos supor que de repente desse um lapso de consciência em todo mundo, do planeta, né? Porque a sexualidade, bem ou mal, ela é construída através de uma base cultural também. Vamos supor que todas as culturas, todo mundo se liberta. Gente, acabou estruturas de governança limitadoras, religiosas, então muitas instituições cairiam por terra através dessa libertação. E outras se levantariam, obviamente, né? Porque sempre vai ter um Fazer uma movimento de inversão, né? compensação, Uau! Bom, a cabeça tá assim. Sexo, então, minha gente, sexo não é só sexo. Não, É muita. coisa. Agora eu vou pra uma seara. Talvez seja delicado, talvez não seja, né? Talvez o povo seja ou não. Quando a gente entende que sexo, nesse sentido, sexo não é só sexo. É uma troca de energia. O sexo é sua força criativa. O sexo, ele é uma expressão de quem você é. Eu recebo muita pergunta no Instagram eu tô ficando com um, com o outro, não sei o que, não sei como é que é. E eu percebo muito que não, são jogos de poder, né? Aquele joguinho, vou sumir pra vir atrás de mim. Enquanto ele tá aqui, eu tô ficando com outros 4 e não sei o que, eu não sei, eu tô ficando com 3, eu não sei com quem eu quero. A gente responde várias perguntas assim no YouTube também. Como o Tantra enxerga essa questão da troca de energia desenfreada que existe? Porque assim, você falando e eu pensando no mundo hoje, a impressão que me dá é que todo mundo, aparentemente o mundo tá liberal, mas não tá tanto assim. Porque o pessoal transa pra sentir prazer ali naquele momento e acabou, tchau, não tem uma troca genuína. O sexo pro Tantra, claro que eu entendo que você tem que ser livre para fazer suas escolhas, mas como o Tantra enxerga essa coisa, como o Bauman vai falar, líquida, né? Não tem uma conexão real ali, né? Uma coisa de plástico, então quase como se fosse uma masturbação, só com uma outra pessoa participando. Como é que você vê isso? Como é que o Tantra vê isso? Então, eu acho que essa liquidez das relações que o Bauman traz, sabe quando a gente segura a bola de um pêndulo? Tá todo mundo preso, Uhum. todo mundo. Quando solta,
ele vai pro lado oposto com a mesma força que ele tava, né? Ele vai atingir o mesmo nível do lado oposto. Eu acho que pode ser, né, isso uma opinião, né? Pode ser esse movimento, né, desse contraponto de tranca, 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 agora todo mundo quer liberar. E o Tantra, ele vê isso como eu disse no início, né? Tantra é uma filosofia comportamental. Você tá consciente? Consciente de fato, né? Porque você tá tendo 4, 5 parceiros ou parceiras? Ok, né? Tem esse jogo, né, da relação de poder com o sexo, que é muito grande. De você, às vezes, ter muitas restrições no começo ali da tua vida sexual e, de repente, você querer liberar pra experimentar o que é, pra você achar a sua expressão. E o Tantra, ele enxerga como, ok, você tá consciente? É jogo de poder que você quer? Você faz porque quer? Tem uma questão emocional? Tem um buraco a ser tapado? Tem um movimento compensatório, compulsório ali? Ele vai fazer você enxergar. É isso que acontece? É isso. Quer continuar aqui? Ok, continua, mas continua muito consciente. Até porque a energia de qualquer parceiro que a gente tenha sexualmente fica pelo menos 6 meses reverberando no nosso campo, né? Uou, peraí. Para. João Kleber, para. Como assim? A energia sexual fica 6 meses na gente? Pelo menos 6 meses reverberando dentro do teu campo. Então vamos supor, eu tive relação com João, com Pedro e com Paulo, né? Então é João, Pedro e Paulo reverberando no meu campo de energia. Só que Pedro tem 2 parceiras, que é a Joana e a Ana. Joana e Ana também estão no meu campo. Porque passou. Olha a salada, exatamente. Gente Então do assim, céu. é ruim? Não. É bom? Não, quem vai decidir é você. O Tantra, ele vai te dar essa capacidade de entrar em contato com aquilo que é seu, tomar consciência e seguir ou não adiante. Simples assim. Filosofia comportamental. Você tá consciente daquilo que você tá fazendo? Você tá consciente do que você come, do que você lê, de como você fala, de como você pensa, de como você separa o lixo na sua casa? Tudo isso envolve a questão da energia sexual, por incrível Uau. que pareça. Né? Porque bem ou mal é o teu corpo físico se relacionando com um corpo físico maior, que é o planeta que te abriga. Te emprestou, né, essa roupinha de carne, que quando você não precisar mais usar, você devolve. Então, enquanto você tá aqui fazendo o que você tá fazendo, tá consciente? Quer ter 5 parceiros? Ótimo. Sabe por que tem 5 parceiros? Ah, porque eu tenho muita energia sexual, eu gosto muito de sexo. Eu tive uma relação, né, complicada com meu pai, então eu vejo o masculino como algo objetificado, ou como eu tenho que ter a atenção desse masculino, então eu preciso de muitos parceiros sexuais. Bem, eu vou dar um exemplo muito pessoal, Uhum. né? Eu tive uma relação com o masculino muito complicada desde cedo, né? Eu não conheci meus avós, eu tive complicações com meu pai, né, que me criou para ser uma menina casada, bonitinha ali, né? Hoje, meu pai, a gente se dá muito bem, dá risada disso, mas foi um processo de construção ao longo do tempo. E durante muito tempo eu fui uma pessoa completamente desenfreada sexualmente. Foi o que me fez, inclusive, buscar o Tantra. Olha que interessante. E aí eu comecei a entender os meus pilares emocionais, porque não eram sexuais os meus problemas. Eu achava que eram sexuais, mas eu precisava tanto, era um buraco negro. Quanto mais eu engolia a matéria, mais eu precisava, mais eu precisava. E aí eu caí em compensações, como vícios, bebida, cigarro, né? Eu tive uma adolescência louquíssima nesse sentido, né? Janis Joplin, Christiane F, total. E eu comecei a entender, sem julgamento, né? O que acontecia, e eu comecei a conseguir centralizar essa energia. Aí foi onde eu saí de problemas com meu pai, problemas de escassez financeira que eu sempre tinha, problemas de saúde física, porque, né, aquela coisa do excesso do sexo trazia complicações, não tem jeito, né? Você sempre vai pagar o preço por alguma escolha que você faz. Sim. E o que o Tantra vai fazer? Te dá consciência. Quer continuar? Vai Maravilha. muito feliz, mas vai sabendo o que você tá fazendo. E vá limpo, né? Vá claro. Vá claro com alguém que tá com você. Olha, eu fico com você, mas eu fico com outras pessoas também. Né? Não tô pronto para uma monogamia, não tô pronto para assumir uma relação. Né? Ele te ensina a ter consciência das tuas escolhas e a colocar as cartas na mesa para quem você precisa colocar. Uau. Resumindo, o Tantra, ele eleva a maturidade da pessoa, né? Ele te traz consciência. Ele transforma essa Maturidade. mente barulhenta, né, que às vezes não olha para onde tem que ser olhado, em consciência. Inconsciência. Uau.
E é tão mais bonito você saber o que você tá fazendo, né? Olha, eu acho providencial, né? Você Eu tira sei o o que eu véu, faço, você por tira o que eu véu. faço. E você tira o véu pra você mesmo, né? É. Antes de ser pro outro, né? O Sim. Tantra vai fazer você ter primeiro essa noção de sentido, de autorresponsabilidade. Então, primeiro é tudo sobre você. Uhum. Depois é como você com o outro, você com as coisas, você com o seu universo externo, né? E aí começa esse diálogo de uma forma mais honesta. Honesto, né? Uau, que legal. Tô no mundo da lua agora, pensando tudo que ela tá falando. É interessante, eu vejo muito isso nos atendimentos de terapia. A pessoa chega muito. E tem tudo a ver com o que você tá falando, né? Ai, eu não sei o que eu porque eu faço o que eu faço. Só sei que eu faço, só sei que é bom, mas depois eu me sinto vazio. O que que é isso? Aí o Tantra vai para uma linha, eu já vou para uma linha toda de análise simbólica, né? Porque o meu escopo principal de trabalho é símbolo. O que que isso representa, como é que funciona, é outro rolê. E é legal porque é um caminho completamente diferente para chegar em solução, mesmo são caminhos diferentes para chegar no mesmo sentido. E aí é uma pergunta a nível de curiosidade, acho que o pessoal também deve saber. O Tantra ele vai trabalhar a parte do toque. Como essa consciência, ela vem, a pessoa tá sentindo o toque, de repente vem uma memória e ela, putz, agora eu entendi por que que eu faço isso. Ou é na conversa que você faz as provocações com perguntas. Como é que é esse processo da pessoa cair as fichas dela? Boa pergunta. Então, eu vou te falar sobre o meu processo, Uhum. né? E pelas escolas que eu tenho. Como eu sou antropóloga, né? Então eu já entendo a sexualidade de fato como uma construção cultural e de como você exerce isso em grupo. Qual a tua relação de poder com o sexo? Como que você se coloca diante, né, dos grupos ao qual você faz parte em relação à tua sexualidade? Tem a questão, né, da sistêmica, né? Tem trabalho também com alguns pontos, né, de nadis, enfim, mas né, Uhum. medicina chinesa, enfim. Então, dentro da anamnese, eu já vou fazer perguntas ali que a pessoa acha que está simplesmente batendo um papo qualquer. Ali eu já consigo constatar, né, como que o corpo dela se comporta, como ela fala sobre o outro, que na verdade ela está falando sobre ela, Sim. né? Pergunto coisas como, tá aí, você lida com dores no corpo, né? Você tem dificuldade de ir no banheiro? Você tem dificuldade, né? Coisas assim, bem ordinárias. E que às vezes já pararam assim, tipo, tá, mas o que que isso aqui tem a ver com a sessão? Eu falei, não, só vamos conversar, né? Relaxa, Relaxa, vamos vamos lá, devagar. vai me falando sobre você. E conforme a pessoa vai entregando ali alguns pontos, aí tem um processo interessante antes de partir para a sessão de toques, até que venham esses insights. Quando ela fala, já vem muito insight, né? Mas a mente articula, Diogo. É, A mente a articula. mente. A mente articula muito, ela é maravilhosa. Ela pode até aqui, ó, ela vai trocando de máscara conforme ela vai falando. Só que o corpo não articula, a energia sexual é uma só. É o animal de poder. É como você querer que um tigre nade como um golfinho. Isso não vai acontecer na natureza. A tua energia sexual é a tua natureza mais profunda. Então, quando começa ali a sessão de toques, aí eu começo a entender o que ela articulou e o que de fato que é tem um a ver? processo dela. Isso. E aí começam a vir uns insights. Porque depois que a gente faz essa primeira anamnese e inicia a sessão de toques, aí terminou a sessão, né? Espera a pessoa voltar, porque realmente eu também trabalho com campo sutil, né? Então eu vou mexer com questões de memórias, talvez de memórias de. Dependendo da crença da pessoa, eu De falo outras sobre. vidas, né? Exatamente. Dependendo da crença, conversa-se. Dependendo da crença, eu fico ali naquele plano que para ela é compreensível, palpável, né? Aí eu espero ela voltar, porque isso gera uma catarse enorme. A pessoa sentir a bioeletricidade no corpo a primeira vez é bem confuso. Então espera ela voltar com carinho, com muito amor e fala: olha Uhum. só, vem cá, coração. O que a gente conversou no início não faz sentido. Por esse ponto, a tua energia apresenta tal padrão. E ali começam a vir as catarses, né? É de uma certa forma você ensinar a criança a andar, né? Aquele corpo que tá ali, por mais que seja um adulto, quando a gente mexe na energia sexual, a gente também tá trazendo a criança para se expressar ali na hora do processo, principalmente do processo corporal, porque a energia sexual ela não vai articular com você.
Ainda mais que ela não tá ali num processo de sexo, né, de troca. Ela tá completamente passiva, ela tá receptiva. Recebendo, né? Exatamente. Então o Tantra ele abre essa linha mesmo da energia feminina, né? Recebe, se deixe ser conduzido, confia, né? E ali aparecem vários padrões, padrões relacionais, padrões sexuais, padrões de coisas que ela teve na infância, né? E isso para longe muitas vezes daquilo que ela falou na anamnese, Uhum. né? Então, na verdade, é uma série de processos que começam a iniciar essa catarse. Mas o físico em si já traz muita coisa ali para ela, ela já percebe que tem muita coisa ali que ela não expressa, que ela não sabe sobre ela, né? Enfim, tem todo um preparo do campo antes que o processo físico em si do toque seja iniciado, né? Inclusive certos cuidados, principalmente se a pessoa passou por alguma relação de abuso, né? Uhum. Seja sexual, seja emocional ou psicológica. Então a gente tem ali uns certos, principalmente os abusos sexuais, né? Ou violência, por exemplo, na família. Então a gente toma um certo cuidado ali para que isso não seja reforçado dentro do padrão do Sim. toque. Sim. Uau! Você falando dessa parte do que o corpo vai dizer, etc., me lembra muito como a memória é, né? Eu nem lembrava que eu tinha feito essas formações. Eu fiz formações sobre o bicho do Gasparito, não sei se você conhece. Não. Você não conhece, tem que fazer esse Não. curso, mulher. O Gasparito não está mais entre nós, mas ele tem um curso muito bom. É chamado Você e o Seu Bicho. Olha, eu vou pesquisar. E o bicho vai ter na plataforma dele, eu acho. Que agora mudou o esqueminha lá. É como se fosse um Netflix de vários cursos que ele fez. Mas o bicho, ele fala o seguinte: você tem a sua cabeça e tem o seu bicho. Bicho é o seu corpo. Sua boca vai falar uma coisa, mas seu bicho vai falar outra coisa. E você pode conversar com o seu bicho. Então no curso ele ensina você a conversar com o seu corpo. E você, nos atendimentos que você faz, você provocar o seu paciente, seu cliente, a conversar com o corpo dele também, para que ele possa tirar alguns insights. Então você falando, eu falei, nossa, tem muito a ver com isso. Acho que no fundo tem tudo meio que se conversa também. Tem muita informação legal, meu. Que demais, meu. Eu tenho uma pergunta aqui. Deixa eu ver que você já fala. Nem precisa abrir o caderno que você já foi falando tudo. Né? O que causa mais mal à sexualidade, a religião ou a família? Vixe. Meu momento. Nossa senhora, polêmico, hein? Polêmica. Meu momento agora, né? Tive que aprender alguma coisa com a bujanra na vida e fazer essas perguntas, né? Então, é uma pergunta muito boa. O que causa mais mal para a sexualidade? Se é a religião ou a família? Ou a família? Depende. Se for o Gaiar, você vai falar família. Depende. Depende. Eu não tenho como o Tantra ele não traz fórmula pronta, né? Sim. Porque cada um é cada um. Do mesmo jeito que cada pessoa tem uma digital, tem uma íris, né? 7 bilhões de pessoas, não sei quantas pessoas a gente tem no mundo agora. Mas ninguém tem igual a de ninguém. Energia sexual é a mesma coisa. É igual. Então, assim, por mais que a gente tenha um padrão cultural, né? Geografia, clima, política, as instituições que regem ali, né? Mais forte, como religião, família, elas influenciam, mas tem ali uma estrutura, mas nem todas vão lidar com essa estrutura da mesma forma. É a interpretação do indivíduo quanto às instituições. Exatamente. Né? Então, eu conheço muita gente que eu atendo que cresceu num lar com uma família desestruturada, com essa questão da religião muito bem imposta, e para a pessoa estava ok. Mas, por exemplo, o que fez o gatilho ali nela foi uma experiência sexual ruim, onde ela se sentiu abusada. Entende? Aí pode ser que traga algumas crenças da família, da religião? Pode. Pode. Às vezes não. Eu não tenho, de fato, uma resposta para isso. Eu acho que depende muito da família que você tá, depende muito da estrutura da religião que te é imposta, né? Se for imposta ali, né? Da família, minha família me levava pra igreja, minha família me levava pro centro de Umbanda. Meu pai foi anos umbandista, então eu me lembro de 4, 5 anos, minhas primeiras memórias eu lembro de eu num centro de Umbanda, né? Influenciou? Bem provavelmente, né? Eu bato tambor até hoje. Apesar de eu não seguir nenhuma estrutura religiosa, né? Eu tenho a minha crença e eu trabalho a partir dela. Acredito que influencia, principalmente a família, né? Que é a primeira instituição ali social, né? A qual você faz parte. Essas são as primeiras pessoas que você dialoga, né? troca, aprende, né? Então é a tua primeira estrutura. E o que essa estrutura vai te trazer é que provavelmente vai pré-determinar. Então eu acredito que
Na minha visão, né, a estrutura família vem antes da religião, né? Porque quando a criança nasce, a primeira coisa ali que ela tá em função totalmente do corpo, né? Ela tá aprendendo, ela tá em função do corpo, das sinapses, ela não tem controle, ela não, né? Todo aprendizado dela primeiro é para ter controle daquela matéria que acabou de ser dada para ela dentro do mundo externo, né? Ela tava ali no útero, tava muito confortável, tava muito bem, Uhum. né? Alguns úteros também, né? Porque tem algumas questões também aí com a gravidez que também influenciam essa questão do padrão e da energia Sim. sexual. E aí, a partir desse aprendizado da estrutura ali da instituição família, é que os costumes, as manias, né? Como você aprende a se relacionar, como você aprende a tua fé, é que vão ser impostas, né? Então, eu não sei qual que pode ser mais limitador ou expansivo, mas eu acredito que existe aí uma certa ordem, né? Você não nasce através da religião, né? Você Mas sim, nasce através da através da família. família, né? Você tem um pai e uma mãe. Aí que estruturas esse pai e essa mãe vão te trazer é que também vai começar ali a predeterminar o que vai ser de bloqueio ou não pra você. Uhum. Maravilhoso. Muito bom. A gente falou dos bloqueios, né? Quando a gente vai falar de bloqueio sexual, a primeira coisa que o pessoal vai pensar eu tenho um bloqueio no que diz respeito, eu não consigo sentir prazer, que foi o que eu falei no começo, né? Eu não consigo sentir prazer, tenho problema de ereção, eu não consigo lubrificar para poder receber o meu parceiro, entre outras coisas. Mas você deixou muito claro que o sexo não só traz, a questão do bloqueio sexual não traz um problema somente na relação sexual, mas sim para outras coisas na vida. Por exemplo, você falou que, por exemplo, quando você teve a sua descoberta com o Tantra, a sua vida financeira foi para frente, tudo foi para frente. Quais são as áreas que o sexo vai ajudar, né, quando você assume esse seu poder pessoal da sua energia? Olha, eu diria que todas. Eu diria que todas. Primeiro porque você trabalha com uma mente um pouco mais plástica, né? Pra Uhum. você talvez mudar a tua crença, entender que o teu comportamento pode ser diferente daquilo que você aprendeu ou daquilo que você exerceu ao longo da sua vida, né? Através de algum impulso ali, né? De algum trauma, de algo que deu aquele start. É, traz a questão, sim, tá? Porque energia sexual é energia da abundância, é a energia que lida bem. Energia sexual é matéria, né? Então, criatividade, saúde física, questão de processos de trabalho, até mesmo a confiança na tua intuição ou nas coisas, né? Quantas vezes, né? Você não ia ser padre? Ah, mas é que eu fui em outra vida, eu queria repetir. Sabe o que eu queria Você queria repetir? repetir? Queria Então, repetir. Não, já fui já. eu fui também tântrica em outras vidas, acabei repetindo. Aí você repetiu, Repetir. né? Mas eu tive toda uma questão acadêmica, eu era extremamente mental, né? E essas estruturas de ter que atender certos padrões, até mesmo para minha família, né? Eu precisava desse diploma, eu precisava me mostrar capaz, né? Para as pessoas que. Até porque quando eu era criança, gente do céu, eu era tida como, tipo, essa daí não vai muito longe, não, Uau. né? Completamente desconexa, completamente em outro planeta. E era a minha energia sexual fluida, né? A minha imaginação, a minha questão de criatividade. E quando, né? Eu não digo desviar do caminho porque não tem desvio, Uhum. né? Mas tudo aquilo que eu passei, né? Me formei em comunicação social, fui publicitária. Nossa, trabalhei com cozinha, trabalhei com promoção de festas. Depois fui para antropologia, a antropologia cultural, que já começou a me levar para antropologia do corpo e da sexualidade. Ali eu comecei a de novo exercer a criatividade daquela criança que dava umas viajadas. E era tão incrível, né? E essa questão da criatividade eu posso trazer muito para os grupos, para os atendimentos que eu faço, né? Então Legal. eu sinto muito como é que o campo da pessoa tá ali vibrando e consigo, né, ter uma ideia ali na hora com ferramentas e técnicas, óbvio, mas não são enrijecidos, né? Eles vão entrar em concordância com aquilo que você vai trazendo dentro do teu processo, né? Então, o tantra, energia sexual, né, quando a pessoa descobre esse boom, que é a energia sexual, como ela pode expressar com o sexo, ela sai de inúmeras amarras, né? Inúmeras amarras. E isso acaba modificando, eu diria que tudo na vida, se ela permitir. Se ela se permitir. Se ela permitir. Então isso vai mudar com a forma com que ela se relaciona com pai, com mãe, com parceiro, com o tio da padaria, com o porteiro,
Enfim, a pessoa toma de fato uma consciência maior que ela tá trabalhando, né, o eu dela, ali, o self dela, mas aquilo ali não se trata só dela, né? É sempre uma troca com o mundo. Você recebe energia sexual porque você tá aqui no corpo físico, né? E esse corpo físico interage com outros corpos físicos, né? Pessoas iguais a você, diferentes de você, ou o próprio planeta, né? E pra quem tá ouvindo todo esse papo, fala assim, mulher de Deus, entendi que a coisa, o buraco é mais embaixo, mas o salto pra uma vida melhor é infinito. Como a pessoa pode começar hoje a cuidar da sexualidade dela? Que exercício ela pode fazer hoje naquela a pessoa ouviu agora o podcast e ela pode fazer algo por ela hoje pra começar a despertar pra essa energia. Olha, eu não sou de fórmula, mas eu vou dar uma muito simples. Não é fórmula, tipo alguma coisa Não que é a pessoa, primeiro um passo. caminho, vamos lá. Primeiro passo. Um caminho. Que é o caminho, realmente, que eu acho que é o primeiro passinho do Tantra. Respira. Se percebe respirando. Como é que você respira? Como é que você fala? Que eu vou falando, você vê que tem horas que eu não respiro. Eu tenho que cuidar da minha respiração o tempo todo, porque se deixar eu vou que nem um foguete, né? Então, pare e respira. Respira. Te percebe respirando. Se conectar com a presença, né? Exatamente. Esse é o primeiro passo Primeiro passo. para você iniciar nesse Esse universo processo. do Tantra. É simples, né? Que profundo, né? Aham. E é interessante, né? Que pode a pessoa até achar estranho, respirar. Mas só de você falar, eu fui. Como é que eu tô respirando? Acho que eu acho não, né? Eu tenho certeza, eu esqueço de respirar. Eu esqueço de muita coisa. Esqueço de respirar, esqueço de beber água, eu esqueço de comer. Ela tá fazendo anamnese já, tá trazendo assim, as informações ordinárias que ela falou, né? Já tá pegando, já eu esqueço de tudo, né? Mas só de você. Opa, eu tô aqui, tô vivo, Aham. a cabeça ela sai de fora, né? Você para pra sentir. Então, mas é engraçado, Diogo, porque todo mundo deve pensa agora, né? Tá, mas eu tô respirando, né? Senão eu não estaria vivo aqui. Mas a gente respira de forma instintiva. Porque É o a corpo respiração precisa, né? instintiva, porque você precisa, né? E é o bicho, É o bicho. né? É o instinto, é o bicho, é esse animal de poder. Mas quem é esse bicho? Quando você começa a tomar consciência da tua própria respiração, né? De como você tá ali na tua própria presença, aí você começa a entrar em contato, né? Com esse animal, com esse corpo. Sem contar, vamos lá, dentro da nossa cultura, né? A inteligência, né? O intelecto, né? A estrutura acadêmica, ela é muito bem valorizada, né? Uhum. Das pessoas terem Diplomas. boas aptidões, diplomas, né? A questão lógica, né? A inteligência cognitiva, enfim. O corpo, ele guarda 10 vezes mais memória do que a mente é capaz de guardar, né? Começa por aí, né? Olha o tamanho de cada um, É né? verdade. E eu falo, as pessoas vivem no pescoço pra cima. Elas Uhum, não vivem o corpo delas. exatamente. Eu falo isso porque às vezes eu quando eu fazendo alguma meditação com as pessoas de mindfulness, né, para ter esse contato com a presença, para mentes muito ansiosas, não é raro a pessoa falar assim, nossa, eu percebi que minha perna tá doendo. E aí ela vai olhar, a perna tem um roxinho que ela não sabia nem de onde estava aquele roxo na perna. Porque desligou a cabeça e prestou atenção no Desliga, corpo. tá aqui, né? A psique ela já se projeta pro futuro de forma Sim. natural, né? Então ela tá sempre aqui, né? A ansiedade. Meu Deus, o que eu preciso fazer? O que eu preciso terminar? Ela tá tomando café da manhã pensando na ligação pro chefe. Ela não tá tomando o café da manhã. Uhum. Ela tá tomando uma ligação pro chefe. É Né? verdade. Ela nem sabe dizer o gosto do café. Se de ontem pra hoje alguma coisa mudou, se tá mais doce, se tá mais forte, Uhum. né? E o teu corpo tá falando com você o tempo todo. Tá. O tempo inteiro. A gente só começa a perceber esse diálogo quando o bicho pega. Quando alguma coisa já tá bem estruturada. Depois de anos sentindo e pensando de uma tal forma, de repente um rim para. Você já podia ter reparado nesse rim parando há 5 anos atrás. Sim. Né? Aí depois que ele para, e meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Rim. Aí pronto, já se estruturou no campo físico. Antes, o físico é o último
É a última Último estágio, resposta. Exatamente, é o último pilar, é o efeito tudo, né? Causa, lei e efeito. O corpo físico tá lá no efeito. Uhum. Ele vai ser o último a falar, mas ele precisa ser o primeiro a ser ouvido. Primeiro a ser ouvido. Uau! Loucura, hein, parceiro? João tá assim, tá tomando nota, você tá vendo, hein? Tô vendo. Tá vendo? Tá assim, ó, tomando nota. E você, espero que você tenha tomado nota também. E anote uma coisa importante agora, que é como a pessoa pode entrar em contato com você se ela quiser experimentar através do seu trabalho esse universo de autoconhecimento do Tantra. Como a pessoa pode entrar em contato contigo? Tem o meu site, tantraterra.com.br, meu Instagram, @tantraterra, e o WhatsApp também, que é a forma mais fácil. Uhum. Não sei, posso passar Pode, passar é pra aqui? você passar tudo. Né? Passa tudo, Passa, aproveita. pessoal, aproveita. Então, meu celular, meu WhatsApp é 011, né, de São Paulo, 95385-1302. Maravilha. Olha, Sasha, muito obrigado. Eu Obrigada. quero uma parte 2 pra gente poder falar de outros assuntos, né? Que eu tive a ideia de fazer um especial com o pessoal mandando pergunta pra ela responder. Ah, maravilha, adoro. Vou pedir pro pessoal pegar e fazer o de perguntas, mas eu pergunto, eu sou o porta-voz da galerinha aqui. Bora fazer, né? Você topa? Ah, claro. Ah, maravilha. Então, Adoro. olha, gratidão por ter topado vir aqui. Pra mim foi um prazer enorme recebê-la aqui em casa e a gente ter esse papo. Acredito que vai... Meu, se me ajudou a compreender muita coisa sobre mim mesmo, sobre as pessoas que eu atendo, imagina quem tá ouvindo isso já deve... que talvez está precisando só desse incentivo para se descobrir. E que bom ter você aqui como esse canal de luz para iluminar a cabeça da galerinha que me acompanha. Gratidão, Obrigada, Sasha. gratidão a vocês pelo convite, gente. Uma honra, um prazer. E fico à disposição. Quem precisar, Gratidão. Estamos juntos. obrigada. E você não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar um comentário, né, falando o que você achou desse episódio, alguma coisa que você aprendeu. E se você estiver ouvindo pelo Spotify ou outras plataformas de áudio, não se esqueça de seguir e compartilhar com aquela pessoa que você gosta ou a pessoa que não gosta para ela também se torturar, tá bom? Que Deus te abençoe infinitamente e até a próxima. Tchau, tchau!